Salve, salve galera do CENIP, sou o professor Rafael Sam, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos ver as nossas últimas 4 classes gramaticais. Então a gente vai ver também aí o uso das preposições, das interjeições, das conjunções e dos advérbios. Então vamos lá, vamos ver agora os advérbios. O que é o advérbio? O advérbio é toda classe de palavra, é uma classe de palavra invariável, e ela está sempre associada a quem? Ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Então toda vez que eu vou fazer a classificação do advérbio, vou fazer uma classificação levando em consideração o que? A análise morfológica, ou seja, as classes gramaticais. Então, eu tenho a seguinte frase: ela andou muito. Então na frase ela andou muito, eu percebo que o muito ele vai ser considerado o que? Um advérbio. Por quê? Porque ele está modificando uma outra classe gramatical, que é a classe gramatical do verbo, percebe? Porque ele está juntinho ali do verbo. Na outra frase, Maria é muito bonita, eu tenho muito também, de novo aí. Ele vai ser considerado um advérbio? Sim, mas não por ele estar modificando um verbo, mas sim por ele estar modificando um adjetivo, que é o adjetivo bonita. Então percebe que toda vez que eu tenho muito do lado de um verbo, ele é um advérbio, porque ele está modificando um verbo. Toda vez que eu tenho muito do lado de um adjetivo, também ele vai ser um advérbio, porque ele é uma classe gramatical que modifica o verbo e o adjetivo, e também ele vai ser uma classe gramatical que muda ele mesmo, o próprio advérbio, como é o caso da terceira frase. Tereza comeu muito pouco, parece que o muito está do lado de um advérbio pouco, toda vez que ele está do lado de um outro advérbio, ele está modificando o próprio advérbio. Então isso é o advérbio, é a classe gramatical invariável. Invariável significa que ela não pode mudar nem de gênero, nem de número, gênero masculino e feminino, número singular e plural, certo? E ela vai estar modificando sempre o verbo, o advérbio e o adjetivo. Locução adverbial. Quando a gente fala de locução, a gente fala de junção de duas ou mais palavras. Se a locução ela é adverbial, ela vai ser o conjunto de duas ou mais palavras que vai servir como valor de advérbio. Então, se eu falo, por exemplo, à noite, a cavalo e à vista, aí eu tenho o que a gente chama de locução adverbial. Por que locução adverbial? Porque eu juntei duas palavras com um valor de advérbio. Então, à noite aí eu tenho um advérbio, uma locução adverbial de tempo. A cavalo, uma locução adverbial aí de modo, e à vista também uma locução adverbial de modo, que foi o modo no qual ele pagou. Aí agora a gente tem aqui os tipos de advérbio, a gente tem os mais variados tipos de advérbio: advérbio de afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação e tempo, e sempre eles vão aparecer, né, com esses advérbiozinhos aí nas frases. Se for de afirmação, sim, certamente, realmente, dúvida, talvez, de certo, acaso, provavelmente, intensidade, muito, pouco, menos, lugar, aqui, ali, cá, né? Modo, bem, mal, assim, negação, não, jamais, tempo, agora, sempre, nunca. Percebe que os próprios tipos de advérbios, o próprio advérbio ele vai ter um valor semântico da própria classificação dele. Então, por exemplo, se eu tenho realmente, realmente vai ser um tipo de advérbio que de afirmação, porque algo está sendo afirmado. E todas as classes gramaticais vai ter ali a sua classificação devido ao valor semântico do próprio advérbio. Adjunto adverbial. Geralmente surgem essas dúvidas, né? Professor, qual a diferença de advérbio para adjunto adverbial? Perfeito. A diferença é justamente a classificação. O advérbio ele é uma classe gramatical, ou seja, a gente faz uma análise morfológica. O adjunto adverbial não, é uma análise sintática, é uma função sintática. Agora, ambos exercem a mesma situação, ambos vão estar sempre iguais. O que vai diferenciar é a forma na qual você está vendo. Se for por vista do valor morfológico, ele é considerado um advérbio. Se for de vista do valor sintático, ele vai ser um adjunto adverbial, ou seja, ele vai expressar aí o que a gente chama de circunstância. Então é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, dando ideia de lugar, de modo, causa e finalidade, que são as próprias funções do advérbio. Então se eu falo assim: os voluntários vieram aqui ontem à noite e fizeram perguntas, aqui, ontem e à noite, do ponto de vista morfológico, da análise morfológica, são advérbios. Mas se o elaborador da prova, o elaborador da banca, a questão perguntar com relação à análise sintática, a função sintática dessas palavras em destaque, a função sintática dela será adjunto adverbial. Então, situação morfológica, advérbio.
é análise sintática. A função sintática é adjunto adverbial. Então, de advérbio, é só isso. Vamos ver agora uma outra classe gramatical muito importante dentro das classes gramaticais invariáveis, que é o uso das preposições. A preposição, como eu falei anteriormente, é uma palavra invariável que liga duas, outras palavras entre si. Então a preposição, ela faz a relação entre palavras, ela relaciona uma palavra a outra. As principais preposições que aparecem na língua portuguesa são a, de, por, com, em. Essas são as que mais aparecem. Existem outras? Existem inúmeras. Então, por exemplo, na frase, se eu falo assim, sorvete de chocolate, esse de não está fazendo a ligação entre sorvete e chocolate? Tá. Se ele está fazendo, aí eu tenho o uso de uma preposição. As principais preposições, do ponto de vista mais abrangente, vamos dizer assim, são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, e todas essas aí que vocês estão percebendo, perante, por, sem. Essas são as principais do ponto de vista mais abrangente. As que mais caem em prova, volto a dizer, é a, de, por, com, em. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E aí a gente tem as locuções prepositivas. O que é uma locução prepositiva? A gente viu ainda agora que a locução adverbial é a junção de duas ou mais palavras com função de advérbio. A locução prepositiva, ela vai ser a junção de duas palavras que vão ter também um valor de preposição, mas ao contrário da locução adverbial, a locução prepositiva, a última palavra vai ser sempre o quê? Uma preposição. Então, é o conjunto de duas ou mais palavras com o valor de preposição, terminando com preposição. As principais locuções prepositivas são a fim de, além de, antes de, depois de, ao invés de, em que, e todas essas que vocês estão percebendo aí. O que a gente percebe nas locuções prepositivas? Que toda locução prepositiva termina em preposição. Então a gente vai fazer uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouquinho para ver as outras classes gramaticais invariáveis. Um grande abraço.